Saudações! Hoje trazemos para vocês 15 perguntas rápidas sobre a Bíblia. Estão prontos para o desafio? Compartilhem este vídeo e desafiem seus entes queridos para ver quem acerta mais. Vamos começar. Pergunta 1. De acordo com o Novo Testamento, qual é o destino final de Satanás? A. Um poço sem fundo. B. Portões inquebráveis. C. Um lago de fogo e enxofre. D. Inferno. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Um lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Pergunta 2. Que mulher serva foi mãe de Ismael? A. Tamar. B. Damares. C. Iscaías. D. Agar. Tempo para pensar. E a resposta correta é D. Agar. Gênesis, capítulo 16, versículos 1, 15. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura darei dela por mulher. E Abrão aqueceu a voz de Sarai. Pergunta 3. Qual destas pessoas não foi jogada na fornalha de fogo ardente por se recusar a adorar a imagem de ouro feita por Nabucodonosor? A. Sadraque. B. Mesaque. C. Barcos. D. Abednego. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Barcos. Daniel, capítulo 3, versículos 20, 23. E mandou o exército do rei que ligassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Pergunta 4. Quem era o pai de Isaías? A. Amós. B. Amós. C. Labão. D. Herom. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Amós. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que viu acerca de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Pergunta 5. De Isaías: E a vaca e a ursa pastarão, juntas se deitarão os seus filhos, e o comerá palha como o boi. A. Leopardo. B. Prostituta. C. Raposa. D. Escravo. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Leopardo. Isaías, capítulo 11, versículo 7. E a vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Pergunta 6. Bernice foi a companheira de qual governante? A.
Rei Agripa. B. Siquém. C. Juan Hircano. D. Faraó. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Rei Agripa. Atos, capítulo 25, versículos 13, 26, 30. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e saudaram Festo. Pergunta 7. De que madeira foi feita a Arca da Aliança? A. Oliveira. B. Cedro. C. Madeira de acácia, chitim. D. Losna. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Madeira de acácia, chitim. Êxodo, capítulo 37, versículo 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Pergunta 8. Maher-shalal-hash-baz é a palavra mais longa na Bíblia, e é o nome de qual filho? A. Adão. B. Moisés. C. Noé. D. Isaías. Tempo para pensar. E a resposta correta é D. Isaías. Isaías, capítulo 8, versículo 1. Então me disse o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressa-te a saquear, e apressa-te a saquear. Pergunta 9. De Provérbios. O aures do Senhor é o princípio da sabedoria. A. Amor. B. Confiança. C. Vontade. D. Temor. Tempo para pensar. E a resposta correta é D. Temor. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Pergunta 10. Qual livro tem um versículo em seu capítulo 24 que diz que os filhos não serão condenados à morte pelos pecados dos pais? A. Êxodo. B. Levítico. C. Números. D. Deuteronômio. Tempo para pensar. E a resposta correta é D. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. Pergunta 11. Os sábios viram a estrela no Ata de Ossia. A. Norte. B. Sul. C. Leste. D. Oeste. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Leste. Mateus, capítulo 2, versículos 1-2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente,
e viemos a adorá-lo. Pergunta 12. De onde eram os discípulos? Simão, Pedro, André e Felipe. A. Sião. B. Betel. C. Hebrom. D. Betsaída. Tempo para pensar. E a resposta correta é D. Betsaída. João, capítulo 1, versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Pergunta 13. Em que cidade Silas e Timóteo ficaram enquanto Paulo seguiu para Atenas? A. Acaia. B. Bereia. C. Cainé. D. Debir. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Bereia. Atos, capítulo 17, versículo 14. Logo, logo, os irmãos mandaram Paulo ir até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Pergunta 14. Em Juízes 17, quem confessou a sua mãe ter roubado 1.100 siclos de prata? A. Davi. B. Micaías. C. Jonas. D. Esaú. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Micaías. Juízes, capítulo 17, versículos 1 a 2. E havia um homem de Monte de Efraim, cujo nome era Micaías, e disse à sua mãe: Os 1.100 siclos de prata que te foram tirados, e pelos quais lançaste maldições, e disseste também aos meus ouvidos: Eis que o dinheiro está comigo. Eu o tomei. Pergunta 15. Qual apóstolo atuou como tesoureiro para o grupo? A. Tomás. B. Judas. C. André. D. João. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Judas. João capítulo 13, versículo 29. Porque alguns pensavam, visto que Judas tinha a bolsa, que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Terminamos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum conteúdo. Até a próxima, até mais.